Ano novo, dieta nova. Deixa eu adivinhar, começou 2026 e você tá colocando aí em prática nesses primeiros dias, pelo menos, porque eu sei que isso não se sustenta para mais de 15 dias, o seu projeto saúde. Então você tá na academia ou na caminhada todos os dias aí no quarteirão do seu bairro e você tá focada na dieta, não é? Eu sei, eu conheço esse roteiro. E aí você vai ao supermercado e só compra coisas saudáveis. Muita folha, né? Muita salada, peito de frango, zero gorduras, tá evitando açúcar, então tá usando alimentos diet, está controlando aí pontualmente a sua dieta, contando as calorias, quiçá se não está também pesando os seus alimentos, aquela pérola que tem ou já teve ou terá na cozinha de todo mundo. Uma balança de alimentos. Já comenta aqui nesse vídeo se eu não estou certa, que você começou o ano na força total. Agora vai, agora você vai ser obediente, agora você vai ser focada e você vai emagrecer e vai conquistar aquele corpão que você sempre quis. E aí você começa naquele pique. E aí passa a primeira semana, a segunda semana, em final de janeiro você já tá desanimada porque você não teve o resultado que você queria, você não melhorou a sua disposição natural, o seu sono continua muito ruim, a atividade física já tá capengando, afinal de contas ninguém merece enfrentar uma academia lotada em pleno verão só para entrar no shape. Não faz sentido mais na sua cabeça ficar comendo uma folha de alface com um filé de peito de frango, sem tempero, sem sal, ou aquele legume sem graça, ralado, né? E cadê o sabor? E cadê a vida? E cadê a picância dessa vida, mulher? Que isso? Então, antes que você chegue aí no dia 10 de janeiro e jogue tudo para o alto, enfie o pé na jaca, pegue uma tigela de sorvete e diga que isso não é para você e que você tem uma falha e que a sua genética é muito ruim e que tá tudo bem você se aceitar mais gordinha, vamos conversar. Vamos conversar. Primeiro, precisa ter uma desconstrução na sua cabecinha que emagrecimento, que dieta saudável é algo que precisa ser calculado por um software ou pesado na balança da sua cozinha. Aliás, já pega aquilo e doa, joga fora, põe na reciclagem. Aquilo lá não vai adiantar, aquilo vai gerar em você futuramente, e esse futuro não é tão longe assim, uma compulsão alimentar. Eu tô te falando isso por experiência própria. Eu já pesei muita comida na minha vida. Eu já comi sem fome, eu já passei fome. E olha que eu nem sou uma pessoa que precisava emagrecer. Mas eu já tive essa paranoia de academia, de shape, de tudo mais. Então, vamos entender. O seu corpo não funciona como uma calculadora. O seu corpo tem uma sabedoria inata dentro dele que sabe quando requerer alimento, sabe como utilizar essa energia e, principalmente, ele sabe o alimento que ele precisa. A cada dia da sua vida, ele pede, é que você não está atenta, é que você não está observando, você não está em estado de presença. Você come o tempo inteiro, ou por alguém mandou, ou porque você está aí comendo as suas emoções, e a gente falou disso no vídeo passado. Se você não assistiu, vai lá, o comer emocional, que você vai começar a entender o porquê que tem esse vazio, esse buraco negro dentro de você que nunca se sacia. E quanto mais dieta você fizer, quanto mais você jogar contra a sua natureza, repelir, odiar, repulsar
e se culpar por comer, isso vai ficando cada vez pior. O seu corpo precisa de determinados alimentos. E quando a gente fala de mulheres, que é o foco aqui desse canal, e mulheres 40 mais, que já está numa fase de vida hormonal ou caminhando para lá, em um climatério, numa perimenopausa, ou até mulheres mais velhas que já estão na menopausa, você precisa entender que o mundo não acabou, que você não está bugada, errada, doente. O seu corpo só precisa de mais atenção. Você vai precisar olhar para a sua alimentação como algo não assim único, exclusivo, que depende exclusivamente da alimentação para que você seja saudável, porque o foco desse canal não é estético, não é você ficar com shape, com a barriga invertida, com o bumbum na nuca, nada disso. É saúde, é longevidade saudável. Eu quero que você chegue aos seus 100 anos, aos seus 120 anos, pensando bem, com movimentos próprios, sem depender de ninguém, com agilidade motora, muscular. Esse é o foco desse canal. E para isso a gente precisa desconstruir um monte de porcaria que colocaram na nossa cabeça desde pequenininhas. Então vamos lá. Alimentação. Não é o pilar mais importante. É muito subestimado o poder do alimento. Eu acho que é por isso que a sociedade come tanto. A gente deveria comer muito, muito menos do que a gente come. Uma refeição ao dia, 2 refeições ao dia, se você é uma pessoa que tem um nível de atividade física ok, como eu tenho, e eu escolhi pedalar como a minha atividade física, porque me dá prazer, desde pequena. Sempre me identifiquei com bicicleta. Então, eu parei com esse negócio, eu tenho que fazer uma coisa que não faz sentido para mim. Eu faço hoje só o que faz sentido para mim. E faz sentido para mim pedalar. E sim, você mantém um corpo legal. Não é que você não pode. Não é isso. É que essa não tem que ser a busca primordial, subjugando a sua saúde mental, emocional e física muitas vezes, como vem acontecendo, a gente vem assistindo aí. 2025 foi o caos no mercado de emagrecimento. As pessoas estão se submetendo a coisas perigosas para emagrecer, sem se dar conta de que emagrecer basta que você encontre um estilo de vida e entenda que é no simples que acontece. A coisa toda acontece no simples. Mas para isso, você vai ter que abrir um monte de caixinha aí. Sair de um monte de padrões, de doutrinas e de coisas que colocaram na sua cabeça do tem que, não pode que. Respira. Respira. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso eu falo muito nas aulas do Nutrir Além do Corpo. Aulas ali gravadas, explicando tudo, passo a passo, desde a teoria até a prática. Vai ser lançado em breve, o Nutrir Além do Corpo. Mas hoje, para que você não chegue no dia 10, rasgue o cardápio e resolva enfiar o pé na jaca e que se dane o amanhã, entenda que a alimentação, não sendo o primeiro pilar da sua saúde, é importante, mas não é o principal e não é o único. Ela tem que ser o mais simples possível. E é o mais simples possível para o seu sistema digestivo. O seu sistema digestivo tem que receber aquilo como alimento e não como toxina. E é aí eu acho que entra a grande confusão e o grande problema da alimentação hoje em dia. Porque falar para você que comer biscoito recheado, chocolate ao leite, pipoca de micro-ondas, pizza, sanduíche, não é legal, porque você já sabe que isso não são alimentos saudáveis, são alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, ricos em gordura hidrogenada, às vezes com gordura trans, com caloria vazia, certo? Todo mundo aqui na mesma página, ok.
Mas o que é difícil às vezes para as pessoas entenderem e que já está tão enraizado na tal dieta saudável, no que deveria ser um padrão alimentar, são os alimentos saudáveis, mas que demandam muito esforço do seu sistema digestivo para que ele receba, para que a sua célula receba o nutriente que ela precisa. Vitaminas, minerais, para que o seu corpo funcione como uma máquina, uma engrenagem perfeita. Você tem que estar com tudo ali, né? Todas as vitaminas, todos os minerais, com os hormônios, com as proteínas que ligam, ele tem que estar funcionando. Só que tem alguns alimentos que demandam muito, muito do seu sistema digestivo, principalmente se você já tem um sistema digestivo que tá meio capenga, que tá meio inflamado, que já tá com uma desbiose, que já tá com leaky gut, que tem deficiência de ácidos, de enzimas. E aí você coloca alimentos que você acha super, né, super saudáveis, mas eles demandam muita energia e eles acabam que quando são degradados, metabolizados, ele não consegue virar esses micronutrientes na sua célula, acabam virando toxinas e essas toxinas vão gerando mais inflamação. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos dar alguns exemplos. Encher o prato de folha, de salada, de legumes às vezes crus, cenoura, beterraba, tomate, e colocar, fazer aquela coisa, porque é rico em fibra, ok, fibra é necessário. E sem um sistema digestivo que faça esse papel direito, isso pode gerar um dano. O seu corpo, ele é apto para receber o alimento que mais fácil é para ele. Se você pegar lá atrás, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles não faziam isso. Eles tinham ali algumas frutas, eles tinham ali caças, da qual eles comiam as partes mais gordurosas, as vísceras principalmente, e não se preocupavam em comer as partes não gordurosas. Eles deixavam ali para que outros animais se alimentassem. Até porque havia uma escassez de alimento muito grande. E a gordura é um macronutriente que traz, né, esse aporte calórico e energético. O problema das dietas atuais é que aboliu-se a gordura como vilão da doença cardiovascular, e isso já está mais do que provado pela ciência que é mentira, exceto pelas gorduras hidrogenadas, né, as que estão nos óleos vegetais, nas gôndolas do supermercado, óleo de soja, girassol, canola, que nem existe, né, na natureza, é fabricado em laboratório, milho e assim vai. Aquele óleo é muito danoso. Mas quando você escolhe alimentar-se de carnes, de vísceras, de frutas, ao invés de saladas, arroz integral, feijão e piriri pororó, você tem uma saúde metabólica, principalmente nós mulheres 40+, uma saúde metabólica muito mais eficiente. Primeiro porque a gordura é, né, um precursor, é condição sine qua non para a produção hormonal, que é o que a gente quer que funcione muito bem nessa fase. Segundo que a gente precisa de proteína. Porque se você não tiver proteína biodisponível, você vai começar a perder massa magra, você vai começar a perder cabelo, você vai começar a ficar deficiente em acuidade mental, em mitocôndria, em detoxificação. Então você precisa de proteína. Quando você fica ali em uma proteína magrinha, um peito de frango, e não estou dizendo que você não possa comer isso nunca, não é isso. Estou dizendo que você precisa ter inteligência, é por isso que eu disse que você vai ter que desconstruir caixas que colocaram na sua cabeça desde sempre. Carne, gordura animal, sim.
Gordura vegetal vinda do azeite, do óleo de coco, que é uma gordura saturada, embora vegetal. Óleo de girassol, gergelim, óleo de linhaça, óleo de abacate, todos prensados a frio são excelentes, não só para ingerir, mas para passar na pele, para passar no cabelo, para fazer de uso diário mesmo, até para bochecho. No Ayurveda é muito usado esse tipo de óleo para limpar a boca, para gerar um microbioma saudável na parte bucal, oral. Então, quando você começa a entregar para o seu corpo alimentos naturais do seu corpo, naturais do DNA do seu corpo, fica mais fácil ele entender aquilo como alimento. E eu não tô falando, gente, que arroz e feijão é uma coisa ruim. Eu tô falando que não é o suprassumo e que não é sobre você pesar, medir quantas colheres de arroz, quantas conchas de feijão, quantas calorias tem isso, aí põe um peitinho de frango, aí tira a gordura, aí mete salada, que é o caminho para você. Eu tô falando que quanto mais simples e mais fácil for para o seu corpo assimilar, mais nutriente você vai ter no seu corpo. E o que importa é uma alimentação densamente nutricional, rica em micronutrientes. Quando ela entra na célula, que chegue o nutriente na célula. E não que seja expelido pelo seu corpo, sem serventia. Que muitas vezes vai te estufar, muitas vezes vai, inclusive, te gerar deficiência nutricional por excesso de oxalatos. Não precisa acreditar em mim. Não precisa se interessar pelo nutrir além do corpo, nada disso agora. Faz o teste. Observa aí, qual é o seu ponto de partida hoje? O que você come? Quantas vezes você come? Que horário é a sua primeira refeição? Que horário é a sua última refeição? E observa esse meio termo. O que você compra? Olha a sua notinha do supermercado. O que tem lá? O que você almoçou hoje? O que você jantou ontem? E vai percebendo como você se sente. E a partir de amanhã você começa a fazer o teste. Substitui tudo isso por carnes, boas gorduras e frutas sazonais. Frutas sazonais. A fruta, ela é rapidamente absorvida. Fruta isolada, como café da tarde, lanche da manhã, não. Até porque não tem que ter, gente, café da manhã, lanche da manhã intermediário, café da tarde, ceia, nada disso. Você deve fazer 1 ou 2 refeições ao dia, depende do seu estilo de vida. E óbvio que você não vai fazer isso amanhã, se você está acostumada a fazer 6, 7 refeições ou comer toda hora, o seu nível de insulina está lá em cima, sua resistência insulínica está alta, sua inflamação está alta, você está toda bagunçada no seu microbioma e disbiose leva à dependência de açúcar, de amido, de carboidrato. Relaxa, eu tô propondo para você aqui para que você não dê cabeçada por 2026 inteiro tentando fazer dieta sem resultado, porque se você fizer de novo a mesma coisa, você vai chegar no fim de 2026 frustrada e doente. O que eu tô te propondo é uma vida saudável, descomplicada, simples. O essencial é simples. Já dizia Bellinger, o essencial é simples. Para de complicar a sua vida. Vai ao açougue, vai ao hortifruti, compre frutas sazonais, compre carnes gordurosas, compre um bom azeite de oliva e começa a fazer o teste. Me conta aqui. A gente vai desenrolar esse assunto, mas me conta aqui, como é a sua alimentação hoje? Em que dieta você se colocou, mulher, nesse começo de ano? Escreve. Não está inscrita no canal? Clica aí em inscrever, curtir, compartilha com aquela sua amiga doida da dieta. Se você quer mentoria individual, tem o meu contato no link da bio. E fica atenta, se você quer participar do Nutrir Além do Corpo, que é um programa
online. Deve abrir vagas em breve. Coloca aí ativar notificações. Eu te vejo em breve. Feliz 2026.